E para abrir esse dia, a gente vai ter hoje com a gente a doutora Bianca Otti de Andrade. Ela vai falar com a gente sobre experiência internacional em pesquisa, desafios e oportunidades. Ela que é bióloga e mestre em engenharia florestal pela Federal do Paraná e é doutora em botânica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente, ela faz pós-doutorado na Universidade de Nebraska-Lincoln, nos Estados Unidos. É uma honra receber... Ela já está online? Professora? Calma aí, ela está entrando ainda. A gente fica muito feliz de recebê-la, já de antemão. Fala um pouquinho da experiência dela fora do Brasil. Bianca? Oi. Oi, Bianca! Tudo bom? Muito obrigada por receber nosso convite. A gente fica muito feliz que você esteja aqui com a gente. Eu fiz sua apresentação agora, se você quiser falar um pouquinho mais sobre você, a palavra é sua, fica à vontade. A gente fica muito feliz de ter você aqui. Muito obrigada. Deixa eu só compartilhar com vocês aqui a apresentação. Vocês conseguem ver a apresentação? Tá certinho. Ótimo. Então, bom dia a todos. Muito obrigada pela introdução e pelo convite de estar aqui hoje. É um prazer estar aqui com vocês. Eu fui convidada, então, para conversar um pouquinho com vocês hoje sobre a minha experiência no exterior e experiência em geral, né? Dar algumas dicas para vocês e também apresentar quais são as vantagens, os desafios de uma vida no exterior fazendo ciência. Por favor, fiquem à vontade de deixar mensagens, perguntas no chat. E qualquer dúvida que venha aparecendo, vocês podem deixar por ali. Ao final da apresentação, a gente conversa, né? Então, esse é o formato, né, da minha apresentação. Inicialmente, vou falar um pouquinho da minha trajetória em pesquisa. Eu acho que isso é importante, porque as oportunidades que eu tive no exterior são um pouco o resultado dos grupos de pesquisa que eu estava inserida, né? E o quanto esses grupos de pesquisa estão abertos à internacionalização, né? E incentivam a participação em congressos internacionais, incentivam a participação em workshops, né, por parte dos pós-graduandos, especialmente. Então, a gente vai também... e mais do que isso, eu acho que também é reflexo do momento político, né, político e econômico que a gente estava vivendo na época, né, do meu doutorado. Por exemplo, foi um tempo muito bom, de 2010 a 2014, e depois do meu doutorado, né, 2015 a 2019, quando estava fazendo um pós-doutorado na URGS, foi um momento que tinha muito financiamento para pesquisa e financiamento para redes de pesquisa também. E então, na sequência, a gente vai conversar um pouquinho sobre os tipos de oportunidade no exterior, né, para aqueles que, puxa, tem criança pequena, não tenho como ir para passar 1 ano, 2 anos fora. Existem outras oportunidades, né, que você pode se conectar com pessoas que têm o mesmo interesse em pesquisa que você e trabalham no exterior, né? Então, existem oportunidades de período mais curto que podem se adequar às suas possibilidades. E no terceiro momento, a gente vai conversar um pouquinho do porquê e como buscar oportunidades no exterior, né?
e vai ter dicas por todas as partes. Espero que sejam úteis, né, para quem está interessado em tentar uma oportunidade no exterior. Então, falar um pouquinho da minha pesquisa. Eu trabalho com ecologia de campos naturais. Estou muito interessada em compreender os padrões e processos de distribuição dos campos. Então, os campos são ecossistemas predominantemente herbáceos, né? A gente tem alguns arbustos e árvores esparsos, mas predominam plantas herbáceas, em grande maioria poácea e outras famílias. E é um ecossistema riquíssimo em espécies. Só para vocês terem uma ideia, há poucos anos atrás, em uma parcela recorde, né, no Quaraí, no Rio Grande do Sul, foram registradas 56 espécies para 1 metro quadrado. Então, é uma riqueza de espécies de plantas gigantesca e que suporta uma riqueza ainda maior de animais e outros grupos, né? E não só isso, como também esse ecossistema fornece valiosos serviços ecossistêmicos, né? Capacidade de fixação do solo, evitar erosão, capacidade de fixação de carbono no solo e também é um reservatório genético, né? Pensar que a grande maioria das plantas comestíveis no mundo são oriundas de campos temperados. Então, é um ecossistema muito importante e ele se caracteriza por ser dependente de distúrbio, né? Um campo bem conservado, ele precisa ter intensidades e frequências de distúrbio intermediária. Por distúrbio, eu digo fogo ou pastejo, né, pelo gado. E com intensidades intermediárias ou variando um pouquinho, ainda é possível retornar esse campo para condições saudáveis, né? E condições que caracterizam estrutura e mantêm a sua diversidade de campos, dos campos naturais. Entretanto, grandes intensidades, né, uma alteração profunda, como é o caso da conversão desses campos para agricultura ou silvicultura, vai chegar numa condição que vai tornar esse um novo ecossistema e que é totalmente, pode ser muito difícil, até impossível de retornar à condição original. E foi sobre isso que a gente discutiu em um dos projetos que acho que foram mais importantes na minha carreira, né? E que foi um projeto de colaboração entre pesquisadores do Brasil e da Alemanha. Isso foi no início do meu doutorado. E é uma colaboração CNPq-DFG, coordenada pelo professor Gerhard Overbeck e Johannes Kollmann, da Universidade Técnica de Munique. E esse projeto financiou basicamente encontros, então workshops. Então toda a equipe foi para a Alemanha, isso foi quando eu já estava na Alemanha fazendo um doutorado sanduíche. Então o pessoal chegou nas minhas primeiras semanas, a gente fez o workshop e daí teve, acho que 1 ou 2 anos depois, o pessoal da Alemanha veio para cá. Então isso nos possibilitou fazer saídas de campo, visitas técnicas para produtores de sementes. Então foi muito importante, né, para conhecer um pouquinho da experiência deles em restauração de ecossistemas campestres, que é uma linha de pesquisa que foi possível iniciar através dessa colaboração internacional. Um segundo projeto que foi bastante importante na minha formação é o Rede de Sítios de Pesquisa de Longa Duração nos campos do bioma Pampa e Mata Atlântica, que se chama Terra dos Sulinos. O meu projeto de doutorado está inserido nesse grande projeto que envolveu muitos pesquisadores de diferentes áreas. E, então, a gente tinha 6 sítios em todo o Rio Grande do Sul e avaliou o efeito do manejo com gado, ou a ausência dele, sobre a riqueza
e também diversidade taxonômica e funcional de plantas e outros grupos animais. Esse projeto foi um projeto que ainda está em andamento, né? Coordenado pelo professor Valério de Pata Pilar, com financiamento do CNPq e CAPES. Esse é um outro projeto que também é bastante importante, é o Cisbiota, que objetivou avaliar a biodiversidade dos campos e dos ecótonos campo-floresta em todo o sul do Brasil, e pela primeira vez utilizando uma mesma metodologia para amostragem, né, e registro de dados quantitativos, utilizando análises quantitativas para compreender os padrões de distribuição das comunidades no espaço. Então, a gente pôde identificar comunidades que são mais semelhantes entre si e caracterizar os campos, quais são as características em termos de composição dos campos de altitude e do bioma pampa. Isso fazendo amostragem em inúmeras áreas, por toda a porção sul do Brasil. Essa é uma colaboração que envolveu inúmeros pesquisadores do Brasil, então foi financiada pelo CNPq e CAPES, coordenada pelo professor Valério de Pata Pilar, e esse projeto foi muito, muito importante, porque o Cisbiota possibilitou um outro projeto, né, que esse foi o meu projeto de doutorado, chama-se Transcampos, novas abordagens analíticas sobre vegetação campestre do sul do Brasil, Argentina e Uruguai. Então, possibilitou uma colaboração internacional, porque o Pampa, ele não se restringe ao sul do Rio Grande do Sul, né? Ele se estende por todo o Uruguai e leste da Argentina. Então, quando a gente estava por terminar o Cisbiota, a gente tinha conhecimento de pesquisadores que tinham utilizado amostragens semelhantes, né, e amostrado todo o Uruguai e também uma porção bastante importante da Argentina. E a gente propôs essa colaboração, né, esse projeto foi coordenado pelo professor Gerhard Overbeck, e foi uma colaboração CAPES-UDELAR, mais um projeto que financiava somente visitas. Então, todo o nosso projeto foi baseado em workshops e visitas de pesquisadores de curta duração. Então, 15 dias até 3 meses. E foi muito, muito importante porque possibilitou a conexão dessas pessoas, né? E formação dessa base de dados. E os padrões e processos, né, dos campos naturais, eles são bastante semelhantes entre regiões no globo. Aqui é só para vocês terem uma ideia, uma das fotografias é no Brasil, então, ou no Uruguai, no Rio Grande do Sul, no Uruguai, e a outra no Nebraska, que é onde eu estou agora. Só para vocês terem uma ideia do quão semelhante, né, isso pode ser. Então, aqui eu já estou há 1 ano e meio na Universidade de Nebraska e estou trabalhando na mesma linha de pesquisa. Então, estou envolvida em 2 projetos, um avaliando a intensidade do pastejo, que a gente está avaliando basicamente 3 tratamentos, né, de intensidade de pastejo, tratamentos de rotação dos animais, e a gente tem uma mesma lotação animal e o que varia é a taxa instantânea de pastejo, que é o stocking density. E avalia o efeito disso na composição de plantas, no ganho animal, na produção de forragem, na sua qualidade de forragem, na qualidade da forragem. Em um outro projeto, a gente está avaliando a interação de múltiplos distúrbios, né, sobre características de composição das plantas e abundância.
e de que forma a interação de múltiplos distúrbios, né, e que nesse caso a gente está avaliando 3 fatores: fogo, água e distúrbio do solo, de que forma essa interação afeta a composição e a trajetória da comunidade na recuperação desse distúrbio, né? E de que forma também essa interação vai variar em resposta a mudanças climáticas. Então, são projetos, foi possível continuar na mesma linha de pesquisa e adquirir, né, novas experiências e habilidades. Então, essas foram as minhas oportunidades no exterior, né? Tive oportunidade e incentivo para participar de congressos internacionais, workshops, expedições de curta duração. Então, fiquei 3 meses no Uruguai e outras vezes 15 dias para me aproximar mais do grupo de pesquisa, né, do Uruguai e da Argentina, poder dividir os resultados e análises, discutir análises. Fiz um doutorado sanduíche de 5 meses na Alemanha, em Freising, na Universidade Técnica de Munique, e agora estou fazendo meu pós-doutorado na Universidade do Nebraska, em Lincoln, na capital do Nebraska, bem no meio das grandes pradarias. Então, mas por que buscar especialização fora do país, né? Eu acho que o primeiro ponto, um dos mais importantes, é ampliar a tua rede de colaborações, né? Isso, com certeza, vai te trazer uma experiência multicultural e uma visão global, né, do teu objeto de pesquisa. E existem estudos que sugerem que as pessoas que têm uma experiência, né, no exterior têm capacidade de pensar de uma forma mais complexa e têm maior facilidade na hora de resolver problemas e mostram uma maior capacidade criativa. Algo, acho que bastante importante também, por vezes você vai ter experiências, né, e experiências que você nunca tinha imaginado, ou oportunidades de né, encontrar uma outra área de pesquisa, uma outra área de atuação que você não teria imaginado, né? Você vai aprender, vai ter novas habilidades e aprender a utilizar novas ferramentas. Acho que, assim como qualquer instituição, que se mude para qualquer instituição, mas eu acho que é um pouco potencializado, né, quando você está fora, porque é um choque cultural. Mesmo na minha experiência no Uruguai, que é tão perto da gente, a gente aprende todo dia. Então é muito valioso, uma experiência pessoal e profissional muito valiosa. Então vamos conversar um pouquinho sobre os tipos de oportunidade disponíveis, né? Então a gente tem oportunidades de curta, média e longa duração. Congressos internacionais, né? Onde, quem financia e financiam o quê? Congressos internacionais é possível você financiar com a tua taxa de bancada de uma bolsa do governo federal. É possível também financiar com recurso de projeto. Então, quando você escreve um projeto para financiamento nacional, você já prevê que você vai divulgar, né, os teus resultados em congressos nacionais ou internacionais. Então, você vai utilizar esse recurso. Tem algumas revistas internacionais que financiam, né, pessoas que estão interessadas em participar de algum congresso internacional. Então, eles abrem como se fosse um editalzinho em que você aplica com o teu currículo vitae e também uma carta que você justifica, você conta um pouquinho da tua experiência profissional
E o que você vai apresentar, conta um pouquinho da pesquisa que você vai apresentar e de que forma essa experiência vai ser valiosa para você. Daí você participa de uma seleção. Uma das revistas que faz isso é Land. Então, tem outras revistas que também fazem isso. E também tem agências de pesquisa, associações de pesquisa, como o IAVS, SER. IAVS é a Associação Internacional de Ciência da Vegetação, o SER é a Sociedade de Ecologia de Restauração. Então, devia ter falado isso antes, mas alguns dos meus exemplos estão bem voltados para a ecologia vegetal. Mas fica a minha dica para você que não é da área de ecologia vegetal, para buscar associações de pesquisa internacionais da sua área, em que você vai encontrar oportunidades como essa, então, né, no site deles. Os workshops, em geral, eles são financiados com projetos, então você tem que aplicar para um projeto, né, ter um professor responsável por esse projeto e, em geral, financiado pelo governo federal ou governos internacionais que também te convidam para fazer parte do workshop, né? Então, em geral, financia esses projetos. Financiam viagem, estadia, financiam tudo. Assim como o que eu acabei de descrever antes, né, do Congresso Internacional. Expedições de curta duração também são possíveis quando previstas em projetos que são financiados pelo governo federal. E, por vezes, são financiados por alguns editais ou grants de pesquisa, né? Mas isso varia para cada área. Tem alguns editais que financiam essas curtas estadias. Doutorado sanduíche, tem alguns editais nacionais, né? O meu, por exemplo, foi pelo projeto Ciência Sem Fronteiras. Eu acho que por conta do Covid, esse ano não, pelo menos na CAPES, não tinha sido aberto editais para doutorado sanduíche. Mas CAPES e CNPq têm editais anuais para doutorado sanduíche. E pós-doutorado no exterior, né? Que vou apresentar para vocês a seguir como encontrar possibilidades como essa, não só doutorado sanduíche, doutorado no exterior, como também pessoas que estão interessadas em fazer mestrado ou doutorado, seguem essas mesmas dicas, tá? Então, existem sites em que eles compilam uma série de oportunidades, né? Então, é como se fosse uma oportunidade de emprego de pesquisa, né? Regular, assim. Então, eles vão apresentar quais são os requerimentos daquela vaga e estes sites são bem gerais, sabe? Então, você vai encontrar, você que está interessado em ecologia, vai encontrar oportunidades bem legais, desde mestrado, doutorado, pós-doutorado e oportunidades até para professores. E lembrar que associações internacionais de pesquisa, em geral, eles também têm, eles divulgam oportunidades de emprego. Então, é bem legal acompanhar essas associações. Em geral, estes são os documentos principais exigidos para aplicar para uma vaga, né? O currículo, você vai preparar um outro documento, né, formatado, mas é muito semelhante ao que a gente tem no Lattes, né? Então, você vai traduzir, mas é basicamente uma listagem de toda a tua experiência em pesquisa.
bastante detalhada. Então, a formatação é o que menos importa. O que mais importante aqui é o conteúdo. Então, em geral, é um documento bastante grande, né? Tirando, exceto nos momentos em que eles te pedem um limite, né? Então, tipo, eu quero um currículo curto, então, 3 até 5 páginas. Senão, você não tem limite de páginas. Diferente do resumê, que, em geral, é um documento de 1 página, em que você vai apresentar quais são as tuas principais experiências, né? Bem relacionado às exigências daquela vaga. Então, para cada oportunidade de emprego, você vai ter que reestruturar esse documento. Enquanto o currículo vitae vai ser basicamente o mesmo, né? Você não vai precisar trabalhar muito nele. Já no resumê, não. Você vai ter que mostrar principalmente aquelas oportunidades, aquelas habilidades que você desenvolveu, né, durante tua vida profissional, que mais estão relacionados às exigências deles. Quais ferramentas você sabe trabalhar e utilizar, né? E, por vezes, para cada vaga, isso varia um pouquinho, mas, em geral, os 3 primeiros é certo que vai ser exigido. Então, é exigido uma carta de intenções. Nessa carta, você se apresenta um pouquinho, né, da tua pesquisa, da tua experiência de pesquisa, o porquê que você está aplicando para essa vaga, né, qual que é o teu interesse em trabalhar com esses pesquisadores que ofereceram a vaga. E, por vezes, eles também te pedem uma ideia de projeto. Isso é bem comum para pós-doutorado e para doutorado, às vezes, isso acontece. Em geral, essa carta ela vai ter 1 página, uma carta curta. E documentos comprobatórios, isso não é muito comum, assim como nas vagas que a gente vê no Brasil, né, que você tem que, para cada linha do teu currículo, você tem que montar um documento gigantesco comprovando cada linha. Isso não é comum nas vagas internacionais. Então, existem algumas áreas que eles vão te pedir o diploma de doutorado ou um ou outro artigo, né, que comprove as habilidades que eles querem, habilidades analíticas, por exemplo, análise estatística, coisas assim. Cartas de recomendação. Então, por vezes, eles pedem 2 ou 3 cartas de recomendação. Então, você vai ter que pedir para pesquisadores que te conhecem de perto. Então, em geral, você vai pedir para os teus orientadores ou supervisores. Tem que ser alguém que conheça, né, que você tem realmente aquelas habilidades que são exigidas na oferta de emprego. E às vezes é pedido também a comprovação da tua fluência no idioma. Eu, por exemplo, nunca tive que fazer um teste com o TOEFL. Sempre foi possível fazer um documento em que assegurava que eu tinha proficiência. Ou nessa minha última oportunidade, só na entrevista, foi gravada a entrevista, e isso foi suficiente para a universidade. Mas isso varia de universidade para universidade, de oportunidade para oportunidade. Para doutorado, me parece que é bem comum exigir o TOEFL. Agora, algumas 3 dicas bastante importantes. Não deixe para preparar na última hora. Demora um tempão para arrumar todo, especialmente se vai fazer isso pela primeira vez, né? E é super importante atualizar essa documentação para cada submissão. Você adeque, né, o teu resumê para cada oportunidade que você está fazendo.
está submetendo. Isso vai levar um dia, certamente, porque é demorado, você tem que deixar esses documentos perfeitos. Não pode ter erro de português, erro gramatical. Sugiro que mostre para alguém que, né, tenha o inglês como a sua língua materna e te ajude a identificar alguns erros para deixar esses documentos mais perfeitos possíveis. A competição é grande, né? Penso que tem pessoas do mundo inteiro competindo por essas vagas. E acho que é algo importante de lembrar também que essa triagem, pense uma vaga. Essa vaga tem 200 candidatos. O professor responsável por ela não necessariamente vai ser ele que vai fazer a primeira triagem. Então, esses documentos precisam estar bem claros que você tem todas as habilidades as habilidades necessárias, né, para tocar aquele projeto. Isso precisa ficar bem claro mesmo para um não especialista avaliando a sua documentação em 3 minutos, que é o que ele vai fazer. Então, e aqui tem algumas dicas. Tem alguns sites que vão detalhar bastante o como montar essa documentação, né? Eu sugiro para vocês darem uma olhadinha no Science Careers, Nature Careers. Tem esses 2 podcasts também que eles discutem não só a questão de documentação, mas como tomar essa decisão, o que eu tenho que pensar no momento de ir fazer um doutorado fora, por exemplo, né? Então, tem alguns esses artigos são bem legais, te ajudam mesmo a compreender o que é um currículo vitae, qual que é a diferença para um resumê, o que eu preciso ter, né, em cada um desses documentos para tornar esse documento bastante claro e atrativo. Ótimo, se aplicou para essa vaga e depois de algumas semanas você recebeu um convite para a entrevista. Essa entrevista, para a grande maioria das vagas, vai ser online, vai ter, por vezes, mais do que o professor responsável por essa vaga. Então, eles vão convidar um comitê de avaliação diverso, vai ter pessoas, vai ter outras pessoas que não necessariamente estão relacionadas ao projeto, participando dessa entrevista. E é bem possível você treinar antes. Então, na internet tem uma infinidade de artigos, né, que te dão algumas dicas para treinar quais são as perguntas mais comuns. Então, uma coisa que eu sugiro é pegar aulas particulares de inglês e treinar com o professor algumas dessas perguntas e né, treinar as respostas para algumas das perguntas mais comuns. Dentre elas, é quase certo que vai ter algumas perguntas como: qual a tua experiência profissional? Conte um pouquinho sobre você. Quais são as tuas maiores conquistas? Por que você decidiu aplicar para essa vaga? Por que você quer trabalhar conosco? Por que você está deixando o teu outro emprego? Quais são os teus pontos fortes e fracos? Coisas assim. É bem possível você treinar e pelo menos estar mais relaxado, para o teu inglês sair com mais tranquilidade, né? E quanto a oportunidades de curta duração, eu fortemente recomendo vocês darem uma olhada em associações de pesquisa internacional. Aqui eu deixo marcadas algumas que hoje eu participei de eventos ou já entrei nos sites e dei uma checada nas oportunidades que eles têm por lá. O IAVS em especial, estou bastante envolvida, né? Já participei de 3 eventos, 3 congressos, eles têm congressos anuais. Os congressos são muito bons. SER, eu também participei de um evento, a Sociedade
de Ecologia de Restauração. O IEVS é a Associação Internacional de Ciências da Vegetação. E todos eles, vocês vão encontrar oportunidades de emprego, palestras, vai ter editais para workshop, por vezes, né? E agora tem muitas oportunidades online para treinamento profissional, né? Por conta do Covid. Mas no IEVS, uma dica para vocês, especialmente para os alunos de graduação e alunos de pós-graduação em Ecologia da Vegetação, o IEVS, ele não cobra, ele isenta do pagamento da taxa anual de membro países de baixo ou médio poder aquisitivo, e o Brasil está entre eles. Então, você pode aplicar e é automático, né? Você não tem que ser aprovado por nada. Você vai conseguir isenção anual do pagamento da taxa de membro por ser estudante no Brasil. Então, fortemente recomendo para quem tem interesse na área, porque isso te abre várias oportunidades. Você pode se inserir em alguns grupos de pesquisa que têm o mesmo interesse em pesquisa que você. O IEVS tem vários grupos, entre eles o grupo da América Latina e do Caribe, né, um grupo de trabalho. Tem vários grupos de trabalho, e também tem um grupo de jovens cientistas. Agora, exatamente, alguns meses eles estão organizando um workshop, então vai ter pessoas de todo mundo trabalhando nesse workshop. Foram selecionadas, né? Foram previamente selecionadas, discutindo os principais desafios para a ciência da vegetação. Então, oportunidades como essa são possíveis sendo um membro de uma associação como essa. E, além disso, você pode aplicar para o Travel Grant, né, para ir para o Congresso Internacional. Então, você aplica o teu resumo e solicita esse Travel Grant. Daí você aplica com o teu currículo e uma carta, né, descrevendo a tua experiência profissional e por que participando do Congresso anual vai ser importante para a tua carreira. Então, isso é bem legal. O SER também tem a mesma possibilidade de aplicar para vaga, para esse recurso para ir para o congresso deles, que é bianual. E só um lembrete que agora tem várias oportunidades remotas. Então, isso também é algo para se considerar. E eu acho que é isso. E fico aberta a perguntas. Aqui também tem o meu contato. E se vocês tiverem maiores dúvidas, quiserem saber mais um pouquinho sobre... Eu tive que passar meio brevemente falando um pouquinho de tudo. Espero que não tenha confundido vocês. Mas eu acho que é isso, né? Eu queria dar um overview, assim, de tudo que é possível, né, para experiências internacionais. Não necessariamente isso tem que ser por um grande período de tempo, mas todas essas, mesmo as pequenas oportunidades, são extremamente valiosas para a gente melhorar o nosso inglês, para fazer conexões com pessoas que têm os mesmos interesses de pesquisa, né, para aprender novas técnicas, utilizar equipamentos que às vezes não tem no Brasil. Então, para mim, foi uma oportunidade, todas essas oportunidades foram incríveis no meu crescimento profissional. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, é um prazer para mim respondê-las. Muito obrigada, Bianca. Sua palestra foi muito esclarecedora. E a gente tem algumas perguntinhas para você. O Agenório Castro Filho... acho que eu só vou tirar aqui do compartilhamento para poder...
O Agenor Scott Filho falou aqui. Bom dia. Eu gostaria que você falasse como é fazer pesquisa no exterior em relação ao Brasil. Lá você é muito cobrada nos resultados? Ai, sim, eu acho que em qualquer lugar você vai ser cobrado pelos resultados, tanto no Brasil como aqui. Sim, certamente. Mas isso, eu acho que tanto no meu doutorado sanduíche como aqui, é algo que você tem que conversar com o teu supervisor, né? Estabelecer tempo para fazer as tarefas que te são pedidas. É algo que também é uma responsabilidade sua também de não ficar sobrecarregado, né? Então, você não pedir um prazo para fazer uma determinada tarefa que vai te sobrecarregar. Mas isso é com o tempo, né? Você vai se conhecendo e adquirindo novas habilidades e conseguindo fazer algumas tarefas mais rápido, mas eu acho que essa cobrança vai ser sempre. E ela só aumenta se ser mestrado, doutorado, pós-doutorado. Com Mas certeza. como é fazer pesquisa no exterior, né? Para ecologia de campos, tipo, a questão de laboratório, por exemplo, imagina isso, o quanto de infraestrutura que a gente tem aqui não é nada diferente do Brasil, pelo menos na minha área, né? Eu não preciso fazer PCR, eu não preciso usar técnicas avançadíssimas e de ponta. As técnicas que a gente usa aqui são muito parecidas com o que tem no Brasil. O que tem aqui, que eu fiquei surpresa, tipo, esse projeto que a gente está avaliando a intensidade de pastejo, o delineamento amostral é gigantesco, sabe? São parcelas que têm muitos e muitos hectares, e para tocar o manejo, que era diário, isso é incrível, fazer isso por 8 anos. Eu acho que a grana para tocar esses projetos de longa duração, eu acho que eles têm mais do que a gente. Isso começou há poucos anos. Eu acho que tive muita sorte de eu estar nesse momento, que foi um momento que teve muito financiamento para esses projetos, que incentivava essas colaborações por toda a região, né, por todo o Brasil, e também projetos de longa duração, né? E acho que isso é algo que eles prezam muito aqui e financiam bastante. Acho que essa é a grande diferença. Obrigada. Tem outras perguntinhas aqui, se você puder Então, responder. no chat? Não. Vamos Você vai responder lá ler para mim. e depois... Uhum. eu vou ler. Deixa eu ver. A pergunta do Daniel Silva, ele fez há algum tempo. Qual é a maior dificuldade em tentar oportunidades no exterior, por meio de universidades? Existe certo preconceito com alunos que vêm de fora? Então, vocês vão ver que toda vez que vão aplicar para a vaga, eles têm algumas linhas ali dizendo que eles estão abertos, né, eles vão assegurar a diversidade, né? Então, eles querem que tenha pessoas de diferentes etnias, de diferentes países. Tem algumas oportunidades que eles já dizem essa oportunidade é somente para cidadão americano. Então, a gente está fora. Mas, né, obviamente, pode ser um brasileiro cidadão americano. Mas, de forma geral, eles são eu acho que se você tem todos os requisitos para aquela vaga, eles certamente vão te considerar, né? Eu acho que isso é uma dica que eu acabei esquecendo de falar. Então, aplicar para vagas em que você tem todos os requisitos, tanto os menores quanto os maiores, porque é estressante aplicar para essas vagas, sabe? Mas se você aplica para as vagas certas, vai te diminuir o estresse, porque é um investimento de tempo bastante grande. Então, se você
tem todos os requisitos, eu não vejo por que eles não te considerarem. Especialmente universidades, né? Se são ONGs ou instituições privadas, pode ser que eles não consigam pagar pelo teu visto, pela questão burocrática. Mas universidades, eles são bem abertos a pesquisadores do exterior. E aqui na universidade tem muitos, especialmente pós-graduandos, eu acho que uma porcentagem bastante expressiva são de pesquisadores do exterior. Então, isso é bem comum. Ah, que bom. Aqui uma pergunta do João. Ele diz aqui, gostaria de saber se ela tem dicas de ferramentas para estudar inglês. Ferramentas para estudar inglês. Para mim, foi um ano antes de eu conseguir essa vaga aqui, eu estava fazendo aulas online, tem vários sites online. Eu uso o Preply, mas tem outros que você consegue encontrar professores da língua do país que você está interessado em ir. Então, obviamente, você vai escolher um professor nativo, né, que mora no país, e aqui nos Estados Unidos você pode escolher até o estado que a pessoa mora. E daí marcar aulas regulares com essa pessoa. Para mim foi muito importante, né, para eu ficar mais tranquila e ficar mais relaxada e conversar e também melhorar a pronúncia, né, tentar tirar um pouquinho do nosso tipo, nosso acento, né? Eu acho que é bem importante. Aprender a falar falando, né? No fim das contas, não tem jeito, né? Sim, e escrever, isso faz parte do nosso... Você está lendo o tempo inteiro artigos em inglês, você escreve em inglês. Então, falar é uma coisa que a gente não tem muitos pesquisadores de fora que visitam a universidade, e quando eles vêm, eles são meio obrigados a falar em português, né? Então, acho que falar é a dica mais importante. Tem aulas que não são super caras, sabe? Você pode encontrar um valor que é mais acessível, mas eu acho que falar com regularidade, marcar essas aulinhas, acho que é uma dica boa. Sim. Só mais uma perguntinha para finalizar. E aí tem outras duas, se você puder ir lá no chat responder depois, tá bom? Aí, Beleza. só mais essa perguntinha da Luana Castro. Como se manter e morar no exterior? A universidade oferece apoio ao aluno estrangeiro? Então, todas essas vagas que eu falei para vocês são pagas vão ser pagas pelo governo ou outra agência financiadora. Então, você vai receber um salário para pagar, para morar aqui, né? Então, sim, você vai receber um salário e acho que é isso. Não tem outros auxílios como nas bolsas financiadas pelo governo federal. Então, por exemplo, para o doutorado sanduíche, que você recebe auxílio viagem, auxílio estadia, auxílio seguro-saúde e o teu salário. Aqui não, aqui você recebe um salário, eles vão te fazer uma oferta de emprego, já estabelecendo quanto vai ser o teu salário, qual o período, quais são as tuas tarefas, e daí se você acha que convém, né, você aceita, assina o contrato. Bom, então eu acho que é isso, Bianca. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, muito obrigada por ter participado. É isso. Dá uma palavrinha final? Convite e obrigada ao pessoal que está aí assistindo. Sim. Agora, a gente vai dar seguimento para o sorteio.